Eu cheguei na UFSC dia 13 de setembro de 1979 e quando eu passei a fazer parte do quadro de funcionários da UFSC, eu logo já vim a ser associado. E na época, como já foi relatado, como uma associação dos volantes, como dos motoristas, naquela época era só motorista que fazia parte de sócios e da diretoria. Com isso, passado o tempo, foi visto a necessidade de incluir os outros servidores técnico-administrativos, assim tanto quanto professores, e passou-se a ser a Associação Atlética dos Servidores da UFSC. Pronto, aí começou esse novo caminho, e onde que aumentou o número de participantes e de sócios. É interessante porque com isso ficou marcado um ponto de encontro, de confraternização entre não a uma categoria, mas as três categorias. Quais as três categorias? Os docentes, né? Nós como funcionários ali e também os alunos. Isso aí foi uma coisa que deu uma força maior para essa aproximação. E me lembro, claro, que na época a associação, o espaço, nossa, que tinha somente essa secretaria aqui, e me lembro que tinha um tipo de um galpão que era misto, que ficava aqui nos fundos, onde é o salão de festa hoje. E ali começou um tipo de uma lanchonetezinha, um barzinho, e de um corredor ali foi construído uma churrasqueirinha. Pronto, a churrasqueira, então a gente começava a se encontrar, aí começou aquela rodada, traz um violão, traz uma timba, vamos lá, um pandeirinho. Então tinha aquela nossa rapaziada, né? E a gente se encontrava e acabava ficando bem tarde da noite aqui, e isso foi contagiando um outro, e foi se estendendo cada vez mais essa participação do pessoal, ao ponto de nós formarmos até time de futebol. O Benil lá, do Edio, lá tinha a turma lá deles, e nossa era a turma do perna de pau, a turma do cachaçal, né? Então, nós aí tinha o Toninho da viola, nosso querido, que encabeçava isso aí com a gente. Então pegava a gente que era o perninha de pau ali e juntava os velhinhos. Pô, saudades até hoje, muitos que já partiram, né? E a gente tinha aquela coisa gostosa de se encontrar aqui, de fazer essa confraternização. Pois bem, com isso, a associação começou a progredir cada vez mais. Depois teve a construção do prédio, que também foi construído com verba da contribuição do próprio associado, que é o prédio onde hoje tem o salão, que era o salão de festa, ali da academia, que é o salão 1 que se chama, e também ao lado onde tem a bocha e sala de jogos, que é o salão 2. Pois bem, tudo isso a gente passou por um período. Eu, na realidade, conheci todos os diretores aqui, que nós mostramos no quadro aqui. Eu conheci todos eles como presidentes da diretoria, todo aí, que hoje, né, é marcado isso, e eu tenho uma estima muito grande por eles, e por isso que eu tive um desafio grande de não ter deixado a associação fechar. Porque foi uma coisa que eu vi, uma luta, uma dedicação, em que, de repente, puxa vida, vocês entregam a chave e acabou. Pô, isso para mim não cabia muito na minha cabeça. Então, por isso que até hoje eu ainda insisto um pouco, com dificuldades que eu tenho,
muitos já disseram até para mim, Alex, por que tu já não entregou todo o espaço ali realmente para a universidade e essa insistência ali com a Corregedoria Geral da União? Claro que a gente sabe que esse espaço aqui não é nosso, nós não somos dono daqui, porque é uma área que é área federal, é da União, entendeu? Então, até isso a gente entende, mas do outro lado a gente queria ver não se acabar a associação do jeito que ela estava se encaminhando, né? Então, com isso, lá da época quando eu alcancei também os reitores, o Hernani Bayer, o professor Eric Stemmer, né, o Caspar Eric Stemmer, o professor, depois o Rodolfo, peguei essa época aí, depois o professor Diomário Queiroz, o Lúcio Botelho, a Roselane, o Luiz Cancelier, depois o professor Ubaldo, né? E por último ainda, agora, o nosso amigo também, amigão, o professor Irineu. Com isso, eu tentei respirar os últimos oxigênios para aguentar aqui até que o professor Irineu assumisse e talvez no fundo do túnel ia ter uma luz. Então, está difícil? Está difícil. Hoje, a gente vê que as coisas estão fluindo diferente. Porque já tivemos pressão maior antes para a gente entregar, sim. Temos notificação para ter entregue. E hoje a gente vê que, diante de algumas reuniões que nós temos tido lá no gabinete do reitor e tal, chegando-se hoje ao ponto de ver esse trabalho que está sendo feito aqui com a participação aí do professor Capella, né? Uma pessoa que a gente vê tem muito o interesse em ver que a associação não desapareça assim tão rápido, entendeu? A gente vê o esforço dele, o carinho, a vontade, e é aquilo que junta a vontade dele com a nossa, com a minha. Somente eu, que já poderia ter entregue mesmo, porque já, depois de passar por 3 cânceres, em 2016 câncer do pâncreas, depois de 2021 câncer do pulmão, e agora 2021 para 2022 câncer na coluna, ainda estou nesse processo, mas graças a Deus estou respirando, estamos aí, não podemos, eu digo, fura um pneu, mas tem 3 steps, vamos que vamos, entendeu? Então, com isso, eu já podia ter ido para casa, estou aposentado, então já estou aqui dentro da universidade mais de 40 anos aí, passando, mas, porque eu gosto, entendeu? Então, queria ver mais um pouco o que é que vai fluir daqui para frente, não sei até que ponto que vai isso. Pois bem, então aí 2000, eu conheci também o Zigueli, que foi presidente daqui, tanto quanto os outros que eu falei já, né? Passaram como Associação dos Motoristas, agora Associação dos Servidores, o Zigueli, o Gabriel lá, o Gersinho, também passou por aqui, ficou acho que uns 20, só o Gersinho, uns 20 anos, 20 e poucos anos. Depois o nosso saudoso querido Nilson, que faleceu, se dedicou também aqui, um acidente de moto, ali que teve, todos sabem, né? E agora, quando eu cheguei, eu fui incentivado para que eu montasse uma chapa, que a associação, na realidade, estava, bem dizer, fechada. Ela já estava quase que, assim, no fundo do poço, E o pessoal me falaram, Alex, não deixa a associação fechar agora, não sei o que e tal, vai lá, monta uma chapa. Aí do que eu fiz essa chapa com diretoria simples, como o Benil relatou ali, mas é interessante que muita gente até não acreditava, de que a gente fosse reerguer ou revitalizar novamente e tal, a associação. E nós
sabíamos que era uma barra difícil, porque tinha muitos problemas e barreiras, dificuldades para a gente superar, com certeza. Então, conversando com esses amigos nossos, nós montamos realmente uma chapa, né? E pegamos a associação e começamos lá de baixo, buscando resultados. Amigos nossos, e me lembro que um amigo nosso chegou lá da Palhoça com a moto CG 125 aqui, com a lata de 18 litros de tinta, uma lata de 18 litros de tinta, e trouxe, olha, eu vim aqui para trazer para vocês essa lata aqui, para ajudar que vocês já levantem a associação que pinte. Então, eu pegava, nós não tínhamos dinheiro, né, finanças totalmente zerado, nós pegávamos a pessoal da diretoria e amigos para vir para cá para pintar. O campo, nós pegamos o campo totalmente destruído. Tivemos que arregaçar a manga, temos fotos árduas de comprar a grama sintética, de campos que trocaram a deles lá, né? E compramos essa grama usada, né? E foi batalhado. E esse dia eu estava ainda conversando com um dos amigos nossos aí, o Tavinho, né? Dizendo o quanto nós passamos com um sofrimento de trazer essas gramas para cá, e foi a pau e corda. E conseguimos, dentro do melhor possível, aquilo que era um resultado em que respirou um pouco e conseguimos manter ainda os associados e a própria comunidade. Pois bem, a parte administrativa para mim foi difícil, né? Porque eu tinha que conciliar tudo. O problema da gente entregar a associação, o problema financeiro da associação. Depois, logo veio 2019, aí que arrebentou a boca do balão, como se diz. Quando nós estávamos respirando, veio a pandemia do Covid. Puxa vida, os alunos que nós tínhamos aqui na academia, o pessoal que frequentava aqui, ali na lanchonete que tinha aqui, correram, saíram tudo, foram tudo embora. E tanto eles que pediram que eu, pelo amor de Deus, eu fechasse a academia para ninguém participar, porque eu não tinha condições. Na realidade, era isso. Pronto, aí aquilo ali deu uma queda. Com essa queda aí, houve aquele plano lá do governo em que a gente poderia deixar os funcionários em casa e a gente tinha que pagar. Nós pagávamos e depois o governo dava uma parte, não é isso? Então o que eu fazia? Puxa vida, dentro da pior situação, eu deixava eles em casa e pagava. Nunca deixei de fazer isso. E a coisa foi apertando, porque depois tinha uma outra opção de que se eu deixasse, ou o trabalhador que deixasse o funcionário em casa, ele, por 2 meses, ele teria que só uma possível demissão, só mais 2 meses. Então, se fosse 2 meses, mais 2 meses, eu teria que ficar com aquilo ali e pagando dentro daquilo que não tinha mais condições de pagar. Aí foi quando dentro de uma situação bem difícil, optou-se pela venda realmente desse terreno, que era um terreno de posse, que foi um terreno que, como o Benil falou, era um terreno que tinha na Lagoa da Conceição, lá e tal, e depois eles que trocaram, as diretorias anteriores, que trocaram por uma lá do Rio Vermelho, tal, e foi complicado até para se desfazer daquele terreno, porque eu tinha que pagar esse pessoal. Ainda ontem eu recebi uma ligação de uma funcionária nossa aqui, uma senhora, e agradecendo realmente pelo que o possível que a gente conseguiu fazer, que ela dizendo que graças a Deus eles não passaram necessidade financeira ou necessidade alimentar, porque a gente conseguiu, né, suprir dentro do possível a necessidade deles e não ficamos devendo 1 centavo. E ela agradecendo ainda ontem, ela disse, é o que a gente podia ter feito, tinha que fazer, porque partia talvez com uma parte judicial no Ministério do Trabalho, aquela coisa toda. Então,
isso aí era bem complicado, né? E outros funcionários que a gente teve que também que demitir. E eu sei, claro, com a contribuição de Receita Federal, com INSS, aquela coisa toda. E graças a Deus, isso eu boto a minha cabeça no travesseiro, fico descansado, porque nós conseguimos resolver essa situação. Então pronto, e dali para frente, claro que as coisas começaram a ficar difíceis novamente, entende? Porque não vinha mais ninguém para cá, a associação, associados começaram a sair, nós perdemos, porque uns questionavam, mas você estão aí para fechar, a associação já fechou, e aquela coisa toda, e eu aguentando, segurando, dizendo que não. O CNPJ, quero deixar claro aqui, que o CNPJ da associação está vivo. Ele ainda está ativo. Né? Então, a associação não morreu. Ela ainda está respirando, está viva ainda um pouquinho. Entendeu? Então, o que nos resta é uma esperança de que, de um jeito ou de outro, ou se nós vamos ficar aqui, eu também não sei se até em que ponto que a gente vai poder estender essa administração, mesmo que agora já em abril também já tem eleição, vai ter eleição que já assume outra diretoria em maio. Não sei se nós somos obrigados a colocar edital, obrigado, nós temos que publicar isso aí para inscrição de chapas, e esse é um resultado que a gente está querendo ver. O que está sendo ventilado é que nós da associação, para ficarmos aqui e conforme a CGU, para nós permanecermos, nós temos que ser incluso, ou nós temos dentro de um projeto da universidade. É isso, professor? Se não for, né, pode me corrigir, mas o ponto é por aí. Para nós ficarmos, nós teríamos que então fazer parte desse projeto aí que está sendo criado. Os professores estão trabalhando junto conosco. E diante disso, nós queremos ver o que vai ficar para parte da associação. Vamos ver. O salão de festa. Até onde que nós vamos poder atender os nossos associados? Porque se nós não tivermos espaço para associados, nós vamos o quê? Perder associados. Oba, já está aí. A churrasqueira, da mesma forma. O campo de futebol. Tem a academia ali. Então, tudo isso a gente, no final, que a gente está conversando, e o professor Capela, é que a gente quer uma oportunidade. Hoje, o que é que nós temos a oferecer para um associado? Para mim ter um número expressivo, né? Eu tenho que dar alguma coisa a eles. Campo de futebol, academia, nós temos departamento jurídico ainda hoje, né? Pagamos advogado, temos nosso departamento de contabilidade, entendeu? O salão de festa está comprometido. A gente tem que ver uma melhoria, uma contrapartida para a associação, de ver uma saída para chamarmos essas pessoas para se associar. O trabalho que a gente sempre fez aqui com a comunidade, que é interessante deixar isso aí registrado, que tem os meninos, as crianças ali da Serrinha. Eu fiz um comunicado ali, com um contato com o presidente da associação ali, e deixando até o horário disponível para ele trazer as crianças para cá, e as crianças treinarem. Tem esse professor lá deles que vem para cá com essas crianças, os pais acompanham, vêm aqui, é uma coisa espetacular, é linda. Os próprios adolescentes, puxa vida, então
quando eles têm que fazer, jogam futebol ali, eles querem fazer uma confraternização ali na churrasqueira, a gente libera para eles, fica aqui no final de semana, aquela coisa toda. Só que hoje eu já cortei, tive que parar, não, né, por mim próprio. Eu tive que parar com essa escolinha, e tanto que eu passei o WhatsApp para todos eles, e tanto para os meninos que jogavam, outros adolescentes jogavam aqui. Por quê? Porque o campo de futebol ele está comprometido. Com o passar desse tempo, aí a gente teve outro sofrimento, que já foi também relatado, que eu sofri muito, e agora me parece que estou respirando um pouquinho melhor. Sobre o vandalismo, o ataque às pessoas que vinham para cá, né, de pessoal de rua, pessoal que não tinha onde parar e tal, e se juntavam realmente aqui com 3, 4 cachorros, né, com cachaça, aqui fazendo fogo, ali na porta do salão, tendo fogo ali, era uma tristeza. Essa vinda de pessoas estranhas aqui dentro, houve então essa destruição dos fios elétricos, uma tristeza, está tudo devastado, o vestiário ali, o salão de bocha, a área de bocha, o salão de festa, já estouraram o vidro ali. Aqui a parte de trás, onde era a lanchonete, aqui levaram todos os alumínios. Né? Então, disjuntores, até disjuntor, nós tínhamos 6, 8, 16, uns 16 ou 14 chuveiros lá do vestiário, foram todos levados. Roubaram tudo com fio, levaram porque tem cobre ali dentro. Né? A Casa Verde aqui foi estourada umas 3, 4 vezes. Levaram televisão de 24 polegadas, televisão de válvula ainda, mas só que eles pegavam, estouravam a televisão e tiravam o que tinha ali dentro, que era cobre, entendeu? Que interessava a eles, deixavam ali assim, entendeu? O freezer, só freezer, foram 3 freezers que eles roubaram os motores nossos aqui, levaram o motor, só queriam isso. E geladeira também, motor. Então, tantas coisas. Claro que com isso foi tudo relatado, foi tudo batido foto, tá, encaminhado. Comunicávamos, fazíamos a comunicação. Tá? O que é que nós até queríamos? Claro que colocar uma vigilância, uma segurança aqui, né? Entendeu? Era isso. E tanto quanto o professor Capello também já tem um ofício que está encaminhado, né, ao gabinete do reitor, solicitando diversas providências que tem que ser tomada aqui. Por quê? A questão da entrada do pessoal aqui, durante o dia, não é grave, porque eles não iam mexer, roubar, furtar fios durante o dia. Talvez tenha uma esperança de que haja uma saída boa aí para a associação, né? E eu agradeço muito, né, a vocês que estão empenhados nesse trabalho aí, com a administração, né, da UFSC. Quero agradecer a minha diretoria, os meus amigos que fazem parte, porque se não fosse eles também, eu já teria desistido há muito tempo.